Então, pessoal, a gente está entrando na nossa segunda parte aqui do Psicologia da Música, Tempo Perdido, Renato Russo, Legião Urbana. Então, a gente, na primeira parte lá, estava falando primeira metade da música e eu apresentei como eu reouvi essa música, escutei de novo com o DJ Low. Mas a primeira vez que eu escutei na versão original com Legião foi com Legião há 300 anos atrás, aí, tipo, eu tenho quase 50 anos. Então, tipo, conheci ao vivo a história desses caras, eu era um adolescente, né? Então, assim, voltando lá na música, ele fala: veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos. Então, assim, essa questão de olhar para o sol, para a clareza, ter a clareza no meio da manhã cinza, né? Quando a gente se percebe nessa relação sombra-luz. E aí eu, como terapeuta, que estou trazendo essa percepção musical, assim, né? Artística da música. E essa tempestade da cor dos teus olhos castanhos. Então, assim, olhos que não são nem totalmente escuros, pretos, castanhos escuros, nem claros, esverdeados, azulados, amarelados, enfim, não são claros. Então, é aquele meio termo, em que esse caminho do meio que olha a gente, às vezes que até nos testa enquanto um olhar do universo, do coletivo, do nosso aprendizado, né, sobre esses temas. E aí ele fala: então me abraça forte. O abraçar fala de nutrição, de aconchego. A Mãe Terra nos abraça, o universo nos abraça, esse sol e essa manhã que clareia nos abraça. Não precisa ser necessariamente um outro num espectro romântico. O Renato falou isso numa das suas entrevistas. Ele fala que a música dele, a poesia dele, é para sempre estar aberta a múltiplas formas de percepção, de interpretação e tal. Achei isso bem legal e realmente rola muito. A música dele, a arte dele é sempre muito atual, assim, na minha visão, né? Não sei para vocês, assim como é. Mas quero saber, falem para mim o que vocês pensam aí da música e sentem, principalmente. E aí, depois que ele fala desse me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos juntos e distantes de tudo, né? O quanto que esse abraço, quando a gente se acolhe também, se nutre, se percebe parte de um todo e que a gente consegue estar bem no nosso próprio tempo, nosso próprio modo, sem se pautar pelo tempo do outro, ritmo do outro, de um coletivo, às vezes, que a gente tenta seguir e que a gente não se enquadra naquele formato temporal, né? Enquanto as coisas estão muito rápidas hoje, né? Então, tem muita gente que ainda prefere um ritmo mais tranquilo, principalmente para criar, do que ter que correr, acelerar a arte, né? Não sei nem se é possível acelerar no processo de criação, por exemplo. Processo de criação da vida, do tempo, né? Então, o narrador dessa música, né? Essa voz que canta e fala, tá falando desse... A gente tem o nosso próprio tempo. A gente tem um tempo que cada um tem o seu time, a sua hora, o seu momento de aprendizado também. E pode ser muito bem o tempo divino, né? Quando a gente encontra o tempo divino na gente, não é o tempo que é mandado pelo outro, mas pela gente, nesse caminho de equilíbrio, eu e o outro, né? E aí no final o Renato fala assim: eu não tenho medo do escuro, pode ser da sua própria sombra, das suas próprias fraquezas, fragilidades, mas deixa as luzes acesas agora, né? Deixa o sol brilhar, deixa eu ver o que tá rolando aí nessa minha manhã cinza aí, no que tá confuso, né? Porque ele fala: o que foi escondido é o que já se escondeu. E o que foi prometido, ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Somos tão jovens. Então, assim, no final ele fala do tempo perdido, né? Que não há tempo perdido, na verdade, né? O tempo não é um jogo que se perde. De novo, para os povos tradicionais, como a gente estava falando lá no começo, né? Não existe um tempo que seja por acaso, que seja desperdiçado. Tudo tem sentido de aprendizado, né? De aprendizado, de ensinamento, né? E diante do tempo, a gente vai ser sempre tão jovem, tão ingênuo, imaturo, no sentido, a gente tem muito para aprender. Porque o tempo também nas mitologias, principalmente dos irmãos africanos, ele vai falar desse lugar de um tempo ancestral, de um tempo que é um grande sábio ancião, e que nós humanos estaremos sempre a
reverenciá-lo no sentido de aprender com humildade o ensinamento dele. Então esse foi mais um Psicologia da Música. Tenho perdido Renato Russo, deixa aí seu comentário. Toda gratidão a essa Psicologia da Música feita pelas que já foram, pelos nossos queridos mortos, que deixam vivo sua arte através da música. Muita gratidão, até o próximo Psicologia da Música. Valeu, Lou! Gratidão pela logo, por tudo. Já apresento o Lou em breve. Tchau, tchau!